e provocar transformações, para que a igreja do Senhor seja uma igreja dinâmica na evangelização dos povos. Pedimos a tua bênção e te agradecemos, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos nesta missão de falar um pouco sobre a igreja e a sua responsabilidade com a obra missionária. E estamos adotando a igreja em Antioquia como um modelo de igreja missionária. Na verdade, a Antioquia era a terceira cidade do Império Romano. Ela estava atrás de Roma e Alexandria. Esta cidade nasceu a igreja. Havia, meus irmãos, na cidade de Antioquia, uma mistura heterogênica muito grande, que dizia que em Antioquia poderia encontrar todos os tipos de povos. Mas em meio a essa mixigenação cultural, a igreja se destacou com um nome diferenciado. Dos irmãos observarem o mundo é exemplo da estátua de Nabucodonosor. É ouro, prata, ferro, bronze. É ouro, prata, bronze, ferro e barro, mas tudo ligado a um corpo. O mundo de hoje ainda segue os preceitos greco-romanos, persas, egípcios, não mudou nada. A roupagem é nova, mas o corpo é o mesmo. Embora a estátua tenha pedras preciosas, é morta. Daí porque não tem pensamento, não tem mudança. E é um ser entrópico. Está cada vez mais morrendo. Porém, a igreja do Senhor, ela está alicerçada em Cristo. E ela cada vez mais caminha. A igreja é alicerçada na pedra. É uma mistura homogênica. E nós, como pedra viva, somos edificados nesse fundamento que é a pedra, Cristo. E aonde a igreja estiver, ela se destaca. Na Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão, com 500 mil de pessoas habitando já naquela época, naquela cidade, ela se destaca. 70 mil judeus aproximadamente, segundo os censos da história, havia ali. Mas a igreja conseguiu dissimilar do judaísmo, das filosofias greco-romanas, das quais, nos dias de Atos, quando Lucas escreveu, predominava os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram aqueles que diziam que a vida era relativa, passava rápido e vivia de forma absoluta. Os estoicos era uma imitação de um cristianismo, mas sem o poder da graça para a transformação. De maneira que havia um relativismo muito grande. Quando Pilatos perguntou ao Senhor o que era verdade, é porque não havia uma discussão de verdade absoluta. O mundo estava muito voltado sobre preceitos totalmente relativos. Porém, a igreja do Senhor em Antioquia cresceu, se destacou, e dentre os destaques dessa igreja não está pelo número de membros, porque era um número pequeno, mas ela se destaca pela sua pureza, né? Uma igreja santa. A igreja sempre foi santa, irmão, em todas as culturas. Hoje a gente vê, nesse mundo pós-moderno, de valores líquidos, as pessoas querendo engessar a igreja ao mundo. A igreja sempre fez a diferença, porque a igreja ela é alicerçada em preceitos permanentes, valores santos, em tudo. E em Antioquia a igreja teve esse destaque, tanto no âmbito ético, quanto também na questão da igreja avançar na evangelização. E ali a igreja desenvolveu um trabalho de missões que até hoje é modelo para todas as igrejas. Antioquia é uma igreja missionária. E eu disse na terça-feira passada que ela é uma igreja que é modelo de geração de missionários. Eu falei que ela gera missionário, evangelizando, discipulando, né? E formando ministerialmente.
Essa expressão formação ministerial hoje ela é muito banalizada, porque muitos obreiros pensam que ser obreiro é ser dono, é ser chefe. É por isso que nós devemos corrigir isso de ficar chamando o pastor de chefe. O pastor não é chefe, o pastor é ministro, servo para servir a igreja. Nós não somos dono de nada. Mas quando nós somos criados com essa imensa, essa visão de cardeal, de cúria, porque esse curialismo foi implantado justamente porque entendia que a verdadeira igreja era a cúria, é eles que poderiam interpretar, e aí criou o papismo e essa onda, a igreja pereceu. Nós somos servo, e é por isso que toda igreja deve formar, não é? Formar ministerialmente cada obreiro, e a palavra obreiro é trabalhar, ministério é servir, o ministro é servo. Então a igreja precisa ensinar o servo a trabalhar. Trabalhar em prol do quê? Do reino de Deus. E dentro do serviço múltiplo que a igreja tem, está a prioridade, a evangelização, e ela sobre gerar. Os irmãos analisam que Jesus, em Mateus capítulo 9, manda rogar ao Pai para que envie trabalhadores para a sua seara. Veja que hoje a gente está vendo muitos querendo empregadores, mas o Senhor mandou rogar trabalhadores. E esses trabalhadores, eles não devem trabalhar na expectativa de ser credenciado, porque hoje você trabalha como diácono, se você não recebe o ministério de presbitério, fala, estou fazendo tanto na igreja e eu não recebo. Opa, meu irmão, presbitério não é só uma credencial para você subir, é para você descer mais. Então, como diácono, eu sou servo da igreja. Como presbítero, eu sou servo do diácono. Como evangelista, eu sou servo do presbítero, sou servo da igreja, sou servo do diácono, sou servo da igreja. Como pastor, sou servo do evangelista, sou servo do presbítero, sou servo do diácono, sou servo do cooperador e sou servo da igreja. Então é serviço. Quanto mais o ministério vai avançando na nossa vida, mais serviço nós temos. Ao ponto de não termos tempo para algumas coisas. Muitas pessoas questionam, por que fulano não para? É por causa do serviço. O Senhor confiou. E quem mais é dado, quem mais é confiado, mais é dado. Agora, quem mais é dado, mais é também requerido. E não existe essa de dizer, não, eu não dou conta, não. A graça nos capacita. Então, a igreja tem que formar isso, tem que colocar na mente de cada um isso. É muito normal vermos irmãos profetizarem em épocas de separação, alguém, irmão, eu vi você subir um degrau. Aí o irmão pensa, vou subir um degrau, então vou ser grande. Não, irmão, o certo seria, irmão, eu vi você descer um degrau. O que é? Você vai ser servo. Vai ser servo dos servos dos servos. Por isso que Paulo chamava muito dos seus companheiros de conservo. Eu sou servo do Senhor e ele é meu servo porque sou servo do Senhor. Então veja, a igreja soube formar. E isso é muito importante na igreja Assembleia de Deus. A formação ministerial. Para que esse obreiro que vai ser missionário tenha formação. Saiba que está servindo ao Senhor. E há um dos termos servo na Bíblia, que é o servo que a Bíblia chama de oftalmólogos. É isso mesmo. O oftalmólogo é um médico da vista. Era um escravo capacitado, que era escravo, convidado, tinha essa capacitação científica, quando o preso ficava a serviço de um monarca cuidando da vista. Ele era escravo. Quando era escravizado, ele perdia toda a cidadania. Então, ele passava a ser o servo da vista. Mas esse termo também é usado para aqueles que trabalham. É tipo vamos dizer, uma metonímia, uma comparação, uma hipérbole daqueles que só trabalham à vista. E quando o missionário ele não foi formado, não tem formação ministerial, ele só trabalha à vista de alguém. Só que essa vista, nós temos que trabalhar à vista do Senhor. E quem é o Senhor? Jesus. E Jesus está em todos os lugares. Por isso, a igreja deve formar, gerar, evangelizando, discipulando e formando ministerialmente. Por isso essa igreja gera missionário. A cidade de Antioquia, ela contribuiu muito para a igreja. Tanto os irmãos de Antioquia como da Capadócia, eles são personalidades centrais
Apesar de ter saído alguns hereges de Antioquia, Antioquia gerou, por exemplo, Inácio de Antioquia, um grande bispo, um homem que trouxe enriquecimento para a igreja. A doutrina do cristianismo passa pela Capadócia, né? Os irmãos Nazienzo, né? Que tanto contribuíram para a igreja. Essa igreja gerou, essa igreja preparou, ela gerou doutores, gerou profetas, gerou obreiros. Só que ela não gerou para ela gerou para o projeto da evangelização. Então nós hoje temos que tomar cuidado, porque como igreja nós estamos tendo brigas internas, com tantos nomes bons, que a gente pensa que é nosso. Quem gera é a igreja. Calcule os irmãos que quem gerou foi a igreja. Lucas, ele escreve que na igreja que estava em Antioquia, era na igreja local, ela gerou. Essa igreja jovem se transformou uma igreja geradora de missionários. Então ela é modelo porque ela gera. E quando a igreja não gera missionário, ela é uma igreja egocêntrica, inchada, que ela não pensa nas almas. E esse egocentrismo é o mal que fez Israel cair aonde estava, porque não souberam propagar, atrair a mensagem aos gentios. E ao invés de atrair os gentios, ir até os gentios, os gentios que vinham até eles para o proselitismo. Eles mesmos se julgavam tão bons que se os gentios quisessem vir, tinha que se judaizar. E eles esqueceram de pregar a mensagem trina, o Deus único, a lei deste Deus, e preparar o mundo para a chegada do Messias, que era o projeto que Deus havia feito em Gênesis capítulo 12. Então nós, a igreja, precisamos gerar missionários. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, e ainda que ele seja um médico, um advogado, um juiz, gerar nele um servo para servir, para através dele almas ser ganha para a glória do nome do Senhor. Muitas pessoas se equivocam com a igreja. Eles acham que não, jamais, porque eles acreditam que há um grau superior a ser um obreiro, a ser servo de Deus. Como se o meu filho for missionário, ele não vai... Irmão, não existe algo maior do que servir a Deus. Porque o pastor, o missionário, ele atende juiz, atende médico, atende delegado, porque ele trabalha com um poder transcendente, o poder do Evangelho. Então nós precisamos conscientizar a igreja disso, do privilégio que é ser gerado para a missão. Mas a segunda característica dessa igreja, o seguinte exemplo, ela é um modelo de missionários enviados. Diga, modelo de missionários enviados. Missionário não é descarte, irmão. Missionário é o melhor que a igreja tem. Porque Deus, irmãos, ele enviou o melhor. Abraão é um exemplo disso. Abraão, ele doou o que há de melhor. Ele começou, irmãos, se doando para o Senhor. Posteriormente, os irmãos percebem que Abraão doou seu filho para o Senhor. Depois, Abraão doou os seus camelos, o seu mordomo, para buscar uma esposa para os seus filhos. Isso é doar. Tudo de Abraão foi doado para o Senhor. E a igreja, ela precisa preparar missionários que sejam verdadeiramente modelos. E esses missionários que a igreja envia são modelos, não porque ela apontou o dedo. Há 3 características desses modelos de missionários que ela enviou. Primeiro, missionários escolhidos pelo Espírito Santo. Diga, missionários escolhidos pelo Espírito Santo. Lucas, irmãos, está dizendo que na igreja havia uma multiplicidade de nomes. E cita 5 dentre aqueles que existiam. Não é que só havia 5, havia uma multiplicidade de homens em Antioquia. Porém, dentre os 5 citados e os múltiplos nomes, quem decidiu quem ia não foi a igreja, foi o Senhor. Atos capítulo 13, observe o versículo 2, o que Lucas disse. E, servindo eles ao Senhor e jejumando, disse o Espírito Santo. Disse quem, irmãos?
apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha, irmãos, quem disse foi o Senhor. A palavra "e servindo eles" é leitorgel. Leitorgel é um termo para leitorgos, da onde dá origem a palavra liturgia, é um servo. Essa expressão é uma expressão sacerdotal, que um leitorgos era alguém que prestava um culto a Deus sem receber remuneração. O leitorgel também é usado muito na Septuaginta para falar do trabalho sacerdotal. A expressão aqui, eles estavam servindo a Deus, estavam cultuando ao Senhor, dentro da liturgia que é a liturgia cristã. E entendam que a liturgia da igreja é diferente da liturgia do mundo, porque a gente está vendo muita fumaça dentro dos templos, paredes empretando, rock entrando na igreja, forró. Isso não é liturgia da igreja. A liturgia da igreja é sacra, não é? A liturgia, a Bíblia começa com liturgia. Em Gênesis capítulo 3, a gente vê a liturgia de um culto, Deus recebendo culto na casa de Adão e de Eva. Agora, eles estavam servindo, a expressão servindo, não é que serviram ou serviria, estavam dentro de um presente futuro, é uma ação contínua, servindo ao Senhor. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse quem, irmãos? Disse quem, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse. Lucas não escreve isso, essa expressão dizer aqui não é gritar, é uma expressão, irmãos, mais para uma fala bem homilética, homília, uma fala baixa. Porque hoje, para Deus falar com a igreja, precisa de alguém pula, sapateia, baba, grita, para escutar. Se alguém fala em voz calma, não. Isso mostra quanto sensível era essa igreja a Deus. O Espírito Santo disse. E a igreja sensivelmente ouviu. Veja que não houve um retroceder. O Espírito Santo disse, a igreja não ouviu. Automaticamente o Espírito Santo disse e já segue dizendo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Irmãos, como nós sabemos que o Espírito Santo chamou alguém para a missão? Essa chamada, veja, o Espírito Santo diz, apartai-me. Veja aqui, chamar é uma coisa, separar é outra. O meu chamado para o ministério começou quando Lucas estava no meu colo. O Senhor falou a primeira vez que eu viria para Cuiabá, e eu nem sonhava que era isso, com o Lucas no meu colo em Santa Elvira. O Senhor tinha falado comigo muitas vezes, profecia e tal, mas naquele dia a irmã Neide Fagundes estava sentado no banco de fora, fechando as portas do templo, era uma manhã missionária, já perpetuava aí para as quase 13 horas, e eu precisava fechar. Graças a Deus, eu sempre tive prazer de fazer isso. Eu não ia almoçar, deixar os templos abertos. E era Santa Elvira, não era Cuiabá. Tem hora que o diácono sai, deixa tudo aberto, não liga, parece que não liga com nada. Mas eu estava lá, e no meio daquelas profecias no templo, porque ninguém estava saindo e tinha muita profecia, eu falei, Senhor, se o Senhor está falando aí com todo mundo, fala comigo também assim, 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 assim. E ela veio voando como uma águia, colocou a mão no meu ombro e disse, pronto, eis-me aqui, meu servo. Pronto, não precisava falar mais nada. Eu já tinha tudo que eu pensei, ela falou. E falou, inclusive, que já tinha tocado no coração do meu servo a teu respeito. Ora, quem era o servo? Eu pensava que era o pastor da igreja local, que poderia me separar ao ministério. Mas ela falou todo esse projeto. Aquele dia foi tudo a minha vida falada ali. Todo, do começo até o que eu estou vivendo hoje, aquilo que falta, o Senhor falou aquele dia. Porém, demorou. O Senhor me fez a chamada lá, mas o apartar, o separar, demorou. Existe aí, irmãos, um hiato de silêncio. Paulo se converte e fica 14 anos longe dos tabloides. E nesse processo há uma preparação, diga, chamado, preparo
e separação. Irmãos, a preparação sempre é no silêncio. Não pense que quem tem chamada para a obra de Deus, ele vai chegar e vai. A emoção é muito importante. Mas quando a gente pensa que não está preparado, é aí que o Senhor fala, vai. Foi com Moisés, foi assim com todos que Deus chamou, que tiveram chamada, passaram a ter esse silêncio. Pastor, mas o que evidencia essa chamada? Frutos. Abra a Bíblia em Números, capítulo 17, versículos 5 e 8. Números, capítulo 17, versículo 5 e o versículo 8. Números, né? Pode ler. Ok. Havia um questionamento se Deus havia chamado só Arão para o sumo sacerdócio. A expressão do chamado é porque os filhos de Corá, ou de Coré, que era responsável por carregar a arca da aliança, estavam insatisfeitos. Tem muita gente insatisfeita. Se ele está trabalhando, tirando o tapete, ele acha que é pouco demais, ele quer ficar na plataforma. Você está na plataforma, está pouco demais, ele quer ficar na sede. Você está na sede, ele quer ficar em Jerusalém. Insatisfação. Não tem prazer de fazer o que o Senhor deu. Ele carregava os móveis mais sensíveis que todo gostaria de ter. Um sacerdote entrava lá uma vez por ano, e eles tinham o privilégio de levar a arca da aliança nos ombros. E o que seria do tabernáculo sem a arca? Tem gente que não tem prazer de só trazer a presença de Deus para a igreja. Ele quer mais do que isso, ele quer dominar tudo. Então o Senhor Deus deu essa orientação para Moisés, que era para colocar 12 varas dentro da tenda, diante da arca da aliança. Aquela que florescesse era aquela evidência de que Deus havia escolhido aquela pessoa. E a de Arão floresceu, né? Deu flores, deu frutos, deu amêndoas e cheio de perfume. Então veja bem, esse chamado é para crentes que produz frutos. Então o missionário não é aquele que vai para testar, é aquele que já deu evidências na igreja. Já tem uma confirmação dele, ele já gerou. Ele tem flores fala de perfume, tem frutos fala da identificação dele, mas além disso, folhas que traz proteção, né? Isso é árvore frutífera. Crente que tem só flores é uma promessa, porque flores é bonita, é perfumosa, mas ainda não é fruto. Aquele que já tem fruto tem identificação, tem valor. E se tem folhas, além da beleza, tem sombra. Então, o missionário chamado pelo Espírito não é missionário que tem aparência, é missionário que tem frutos. O Senhor Jesus, quando chegou debaixo daquela figueira, ele procurou fruto nela e não encontrou, ele amaldiçoou. Simbolizava a religiosidade judaica, que tinha aparência, beleza, folhas, sombra, mas não tinha frutos. É por isso que nós, quando vamos para missões, a gente tem que entender que missão não é a obra exclusiva da igreja, do Espírito Santo. E o Espírito Santo, através da palavra, propaga missões através de pessoas que ele escolhe. É ele que escolhe. É por isso que a igreja deve estar bem atenta à voz do Espírito para a obra missionária. Porque a obra missionária, a gente não envia os descartes, repito. Mas também não é o que queremos, é que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo disse, ele escolheu. Os missionários que a igreja envia devem ser escolhidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo
na missão primitiva da igreja, que a gente chama dos primeiros, né? Dos primeiros missionários, o Espírito Santo não usava nomes, usava pessoas. Quem fundou a igreja em Antioquia? Irmãos, cheios do Espírito Santo. Quem fundou a igreja em Roma? Irmãos, cheios do Espírito Santo. Quem fundou a igreja em Colossos? Quem fundou a igreja em Hierápolis? Quem fundou a igreja em Laodiceia, em Tiatira, em Pérgamo? Irmãos, cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo escolhe essas pessoas. Quando a igreja em 300 e alguma coisa, ela se torna igreja imperial, os missionários já deixam de ser aqueles escolhidos pelo Espírito. Já passam a ser escolhidos pelo poder público, porque a igreja se tornou estatal, os concílios já não eram presididos pela palavra. Constantino, que era analfabeto, e só batizou na sua morte, agora presidia a igreja. Então a igreja parou de enviar missionários no Espírito. Então começa aquela missão, que é a missão de batizar. Qual é o método dessa evangelização? A igreja agora, ela não mais evangeliza, não mais discipula, é um cristianismo convencionado. Roma conquistou a cidade, olha, Roma é cristã, você também tem que ser. Todo mundo batizava e virou aquilo que é chamado de santo de pau oco. Batizava nas águas, mas não largava os seus métodos. Daí porque existe tanta tradição que são romanas que introduziu na Igreja Católica. Inclusive o obelisco que está na grande catedral de São Pedro, é isso, né? Em Roma. Por quê? Porque foi sincretizando, e a igreja passou a fazer missões, não mais na direção do que o Espírito escolhia. Mas aí veio o período escolástico, as formações, e tem que ter formação missionária. Só que não é porque Paulo, o Barnabé e Paulo são formados, doutores e profetas, é que eles foram. Eles foram porque o Espírito Santo disse que escolheu eles para aquilo. Veja que é uma ordem imperativa, apartai-me, quer dizer, separa eles daí, para o trabalho que eu tenho chamado. Observa que o primeiro nome da lista é Barnabé, e o último é Paulo. Veja como o Espírito Santo trabalha. Ele escolhe o primeiro e escolhe o último. Só que os irmãos vão perceber também que isso fala da estratégia do Espírito Santo. Porque Barnabé é um homem hábil para pregar para judeus, mas Paulo é um homem hábil para pregar para gentios. Veja como o Espírito Santo inclui os povos. Porque antes da igreja existia dois povos, que eram os gentios e os judeus, ou os hebreus. Repita comigo, hebreus, fala do período patriarca. Israel, diga Israel. Israel é a partir do capítulo 19 de Êxodo, que eles ganham esse nome de Israel, nação. Porque até então é hebreus, peregrino. E depois judeus, diga judeus. Judeus já é o período de repatriação, de volta do exílio, porque ganhou o nome da tribo de Judá. Mas vamos lá, existiam esses dois povos. Quando Cristo vem, ele introduz o terceiro grupo, que é a igreja. A igreja não é judaica e nem gentílica. A igreja é a nação santa, que é composta por esses dois povos, que são judeus e gentios, que convertidos em Cristo transformam-se em um só corpo, a igreja. Então veja que o Espírito Santo trabalha com todos os povos, tanto os judeus quanto os gentios. Percebe que até Chipre, quem lidera a missão é Barnabé, porque ele tem fala judaica, ele é um levita, ele conhece da lei. Mas depois de Chipre é Paulo, porque ele é romano, ele conhece a cultura romana. Veja como o Espírito Santo é estratégico. Ele escolhe pessoas capacitadas com um propósito estratégico para a obra-missão. Isso mostra quão ilustre é a obra missionária, porque o Espírito Santo é quem escolhe, mas ele escolhe quem ele chamou, quem ele preparou e quem ele separou. Então Deus nos chama, nos prepara e nos envia. E todo crente, ele não pode ser assim. Me desculpe a expressão, eu vou na casa de algum crente, eu não vejo um livro bíblico. Irmão, eu não tenho tempo para ler. Irmão, o senhor não tem convicção que Deus tem um chamado? Mas eu não tenho tempo.
Aí vai despreparado. Tem obreiro, irmão, que ele trabalha no secular e ele não compra um livro para estudar, ele não compra uma Bíblia para estudar, porque esse crente não tem expectativa nenhuma com o reino de Deus. Eu já falei para alguns companheiros, eu cheguei em um lugar, ele era pastor em uma região rural, eu falei, amado, Deus está te dando um grande privilégio, qual? De apacentar essa igreja. Por quê? Que você pode estudar, estude, porque quando você for para a cidade, você não terá esse tempo. Ele não estudou. Quando vai para a cidade, você tem que atender, você tem que fazer tanta coisa, e você tem que dar comida para o povo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo escolhe, separa aquele que ele chamou, que ele preparou. Então, você e eu temos que estar preparados, afiados na palavra de Deus. Não é para pregar só no domingo, que não dá jeito. Tem obreiro, tem irmão, que ele fica anos, ele não consegue pregar num templo central uma vez, porque é muita gente. Mas a gente tem que se preparar, porque fomos chamados com uma vocação santa. Ganhar almas é tarefa de todo crente tem que estar preparado para ganhar alma. Agora, dentro desse ganhar alma, não é ministério, é dever nosso. Mas dentro desse propósito, o Senhor Deus tem uma chamada para cada um de nós. E nós devemos dedicar a ela. O problema da igreja é profecia que você recebe e você fica, Deus repetindo. A primeira vez que o Senhor fala contigo, pronto, já veste a profecia. José só teve um sonho e acabou. Os sonhos de José foram 2. O primeiro ele já vestiu, o segundo ele já vestiu e ele não mais tirou aquilo. Quando o Senhor fala algo para nós já temos que estar nisso. Não é ficar com preguiça. Porque eu vou esperar Deus confirmar. Irmão, se o Senhor falou, você entendeu? Dedique-se. Veja a estratégia do Espírito. Estes homens, como for Arão, têm frutos. Eles têm frutos. Paulo veio para Antioquia, ele estava ensinando a igreja. Barnabé era o filho da consolação, ambos. Barnabé é aquele que vendeu tudo, depositou aos pés dos apóstolos. Cuidado com a igreja, tinha histórico com a igreja. Irmãos, missionário enviado pela igreja é um missionário, irmãos, na direção do Espírito Santo. Quem entende, diga amém. A escolha também define. Quem escolhe? O Senhor me escolhe, mas o Senhor me escolhe para um povo. Veja que o Espírito Santo disse, para a obra, diga comigo, que eu os tenho chamado. Sabe qual é a dificuldade de muitos crentes? Ele ainda não descobriu qual é o propósito que Deus deu ele. Ele é egocêntrico. O crente egocêntrico, ele só pensa nele. Eu vejo pessoas tentando conciliar a sua família, dizendo assim, olha, tem que cuidar do meu ministério. É prepotência, a expressão possessiva. Eu tenho que cuidar do meu ministério. Não é assim. Primeiro que o ministério não é seu, é dom do Espírito. É mordomia. Então, para você falar, eu tenho que cuidar do meu ministério, você vai virar um Diótrefes, um Joabe, matando todo mundo que possa destruir seu ministério. Possessividade. Você tem que cuidar do Espírito Santo, ter zelo. E uma das coisas, entender que ministério Deus não te deu para você aparecer. Deus te deu ministério para servir. Agora você sabe qual é o propósito. Por exemplo, Jeremias, o Senhor deu ele para as nações como profeta. Deus deu ele para quem? Para as nações. Tanto que ele profetiza para Israel, para Judá, profetiza para Moabitas, Amonitas, profetiza para várias nações gentílicas, árabes e etc. O Senhor deu ele para as nações, então ele não é um profeta para uma nação. Mas o Senhor já deu Jonas para uma nação, que é os assírios. E o problema é que Jeremias chorava porque ele estava profetizando e parecia que ele queria restaurar Jerusalém. E Jonas estava indignado porque o Senhor lhe havia dado para Nínive. Quando nós não descobrimos qual é o propósito da escolha de Deus na nossa vida, nós ficamos trabalhando para nós mesmos. Nós pensamos em nós mesmos. É o Jonas, que ele não quer ir por causa do seu ego inflamado. O crente que não sabe para que Deus deu ele fica na igreja vagando. Deus te deu o dom, para quê? Para alguém. É por isso que crente que tem dom de cura, se ele não sabe para que é o dom de cura, as pessoas ficam chegando nele e ele se transforma
naquela centrífuga em que todo mundo chega nele e vai dar problema para ele. Ao invés do dom produzir edificação, vai trazer confusão, celeuma na igreja, sectarismo. Porque se Deus te deu o dom de cura, Deus te deu para quem, irmãos? Para os doentes. Se Deus te deu o dom da sabedoria do ensino, Deus te deu para quem? Para os ignorantes. Veja que hoje os mestres não querem ser de forma alguma confrontados. Se alguém pergunta para ele, ele já responde com grosseria. Mas um mestre não deveria ter preocupação alguma em responder ao ignorante uma pergunta, porque Deus lhe deu capacidade para tal. Meus amados, o Senhor Deus escolheu para a obra, né? O Senhor os escolheu para a obra que Ele tinha chamado. Já parou para pensar? Por que você veio no mundo? Não foi por causa de você. Deus não te deu para viver para você. Deus te deu para viver para outro. Qual é a obra que Deus tem na sua vida? A de Dorcas foi fazer tecido para as pessoas. A de Febe, receber bem os obreiros. A de Priscila e Áquila, de ajudar, ensinar os novos obreiros. E o que Deus te chamou? Qual é o propósito que Deus te escolheu? Eu não sei. Não é possível. Você se esqueceu. Porque Deus tem nos dado para algum propósito. De evangelizar o bairro, de evangelizar uma cidade, de evangelizar um estado. Isso é o propósito. E quando nós não sabemos disso, nós não conseguimos entender a escolha de Deus. Um outro sim, essa escolha do Espírito Santo não é uma escolha incondicional, ou você vai ou você morre. Não. Tem muitas pessoas, pastor, eu não atendo o chamado de Deus, eu morro. Não. O que acontece comigo? Só não tenho a alegria de cumprir aquele chamado. Porque quando você vê um crente zangado, amargurado, e não é Giló que amarga, Giló dá apetite, Giló é bom para o fígado, Giló é uma coisa das coisas mais gostosas, Giló é tão bom que até na Páscoa tinha coisa amarga, vê como era bom? Você acha que Deus ia mandar fazer uma coisa amarga para os outros? Coisa boa. Agora, irmãos, quando você vê um crente amargurado, que não consegue ter paz, é porque ele não consegue cumprir o propósito de Deus na vida dele. E aí ele fica triste, porque não há alegria maior do que você conseguir cumprir uma missão. Alguém está ali na rua, você dá uma oferta para ele, ajuda, você fica alegre, sua alma fica feliz, porque você compartilhou algo com alguém. Você salva um cachorrinho, que bom, você salva um rato hoje o povo está tão humano, que até ratinho fica, bebezinho, rato é rato, irmão, eu não mexo com isso não, né? A gente que vê cobra, fica, tadinho, cobra é cobra, não é não, pastor? Para mim é cobra é cobra. Mas a pessoa fica tão humana, e fica publicando aquilo, porque sente um senso de que sentimento maravilhoso. No fundo é o ego inflamado. Eu sou bonzinho, eu não sou tão mal como eu pensava. Agora imagina os irmãos aqueles que não conseguem ganhar uma alma para Jesus. Irmão, é triste isso. Você trabalha com pessoas não crentes e não ganha uma alma para Jesus. Você convive com pessoas não crentes, pessoas depressivas, pessoas à beira do suicídio. Você tem coragem de indicar primeiro um psicólogo para o não crente do que o evangelho. Nada contra a psicologia, nada contra a psiquiatria, nada contra a medicina. Tudo isso são métodos, porém paliativos. Porque a palavra de Deus cura tudo. Penetra onde ninguém pode penetrar. E o que nós vemos hoje é muitos jovens na escola têm vergonha de pregar. Irmãs têm vergonha. Imagina aquela menina lá na casa de Naamã. Ela não titubeou. Falou, ele sofre porque quer. Se ele for em Israel, tem alguém lá que cura ele. Pronto, que palavra. E o general pegou a palavra, levou para o rei pegou a palavra, mandou. Isto é, irmão, a igreja precisa saber. Qual é o propósito que você está vivo? Você está aqui hoje para quê? Porque tem hora que a gente fala, tem que ter santidade, se santifica, brilha para quem? Você brilha para quem? Brilha para si mesmo? Brilha para tirar nota 10 todo final de mês? Não. O brilho é para as trevas. E a gente precisa saber qual é o propósito que Deus tem nos chamado. Diga amém. Segunda característica desses missionários, escolhidos pelo Espírito Santo, é a primeira característica, eram missionários convictos do chamado. Diga, missionários convictos do chamado. Atos capítulo 20, versículo 24. Abra a Bíblia e leia comigo. Atos 20, 24. Irmãos, se os irmãos quiserem, a gente liga o ar-condicionado. Amém, irmãos? Veja que os irmãos estão sentindo calor, né?
Quer que ligue, irmãos? Ô, irmãos, quer não, né? Atos 20 e 24. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, 1, 2, 3, leia bem alto, toda a igreja. Olha que coisa linda. Paulo está expressando aos irmãos da Ásia, na sua despedida em Mileto, cônscio de que vai sofrer em Jerusalém, e ele revela a convicção: estou alegre, estou feliz, porque eu não tenho a minha vida por preciosa, a minha vida não vale mais, né? Contanto que eu cumpra. A expressão cumprir aqui, irmãos, é a palavra telos ou pleru, que significa o objetivo. Eu quero viver o objetivo de Deus na minha vida. E o ministério, o trabalho, o serviço que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da Graça. Há duas expressões para testemunho no grego. O quirisso, que é o que fala, o arauto, e também o martírio, que é o viver. Paulo está dizendo que viver o Evangelho, dando testemunho do Evangelho, é a grande motivação da sua vida. E ele cumpre isso com alegria. Isso é convicção, irmão. Irmão, a maior alegria que o crente pode sentir é de sofrer pelo Evangelho. Paulo usou o termo, eu regozijo agora, pela igreja, pelo que no meu corpo padeço, e cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Regozijo, não é um gozo, é um regozo, um regozijo. É muito mais que um gozo, é uma alegria transbordante. Isso é convicção do chamado para servir ao Senhor. Irmãos, há 3 convicções que ninguém pode perder. Primeiro, o privilégio do chamado, diga, o privilégio. Gálatas capítulo 1, versículo 15, as irmãs leiam Gálatas 1 e 15, e os irmãos leiam 1 Timóteo, não é primeiro, é 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Se as irmãs já encontraram Gálatas 1 e 15, leiam. Se as irmãs não encontraram, os varões já encontrou 1 Timóteo. Olha aí que é isso. As irmãs estão muito rápido. Vai, irmãs, juntas. 1 Timóteo, Gálatas 1 e 15, vai lá. Olha aí, Paulo está falando que o chamado não está condicionado ao seu saber, à sua capacitação. A chamada é por graça. E quando ele ainda estava no ventre, quando ninguém sabia o que ele era, o Senhor lhe havia chamado para esse propósito. Agora veja 1 Timóteo, irmãos. Agora, se vocês falar baixo, eu vou ter que falar no microfone. 1 Timóteo 1 e 12. Leia, irmãos. Olha, ele me teve por fiel pondo. Irmão, ser chamado para a obra de Deus, para a evangelização dos povos, é o maior privilégio que um homem pode ter. E isso não é história, não é salário, irmão. Salário não paga um pastor. Não tem dinheiro que paga um missionário. Não tem dinheiro. Pelo contrário, se missionário fosse viver de dinheiro, ele não vivia. Missionário vive da provisão de Deus, diária. Porque parece que a grande ênfase da igreja é dinheiro para a missão. Não, é a igreja gerar missionário. Se a igreja mandar 10 mil missionários, não falta dinheiro no caixa. Porque o dinheiro não é da igreja, é do Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua. Ele vai manter, porque a obra de missões, ela não é obra da igreja, é obra de Deus. A igreja submete, porque ela é a propriedade de Deus, para o cumprimento dessa missão. E quem provê é. Agora, irmão, dentre os privilégios da terra, esse é o maior que nós temos, o chamado para ganhar almas, para libertar almas. Por quê, irmãos?
Porque o médico vai dizer, eu fiz faculdade. O advogado vai dizer, eu fiz faculdade. Por exemplo, o presidente da República, ao convidar o ministro da Justiça, ele convida o melhor. Por exemplo, nós temos um ex-Supremo Tribunal Federal que é ministro da Justiça. O ministro da Economia ou da Fazenda não é qualquer um, é pessoas que têm a capacitação. Dificilmente ele vai chamar, e vai chegar aqui com todo respeito, eu não vou nem citar o nome, mas, por exemplo, Cracolândia. Ninguém vai lá na Cracolândia pegar um cidadão daquele e colocar para ocupar uma pasta de ministro, de secretário. Ninguém vai fazer isso, porque é incapaz, sim ou não? Mas como o Evangelho faz? O Evangelho olha para o monturo, pega o pobre, pega o necessitado, ele chega na igreja, no primeiro culto o Senhor já fala, eis que tem uma obra grande na tua vida, já parou? Aí, do nada, a pessoa já ouve, eis que te farei andar para a direita, para a esquerda, por terra, por mar, serei contigo, te darei vitória. Veja que impacto. E muitas vezes, esses que saíram dos becos, pregam para os ministros, pregam para os juízes, pregam para os presidentes. Privilégio ou não é, irmãos? E o problema é que alguns deles se envaidecem, aí também quer ser ministro, quer ser político. Você não pode confundir o seu chamado. O seu chamado... Um dia um moço me chamou, um político, disse, pastor, eu quero que o senhor filie ao nosso partido, queremos o senhor candidato, o senhor tem boa fala, é bem aceito na igreja, queremos o senhor. E queremos que o senhor filie conosco, o senhor vai ser eleito e vai fazer parte do nosso grupo. Eu olhei para ele e falei, amigo, o senhor está enganado. Tudo que Deus me deu é para a igreja. Se eu candidato, ele tira de mim, eu vou ser igual ao senhor comum. Eu não fui chamado para isso. Eu tenho convicção do meu chamado. Meu chamado é para servir a igreja, povo. E eu não menosprezo os outros, mas eu não fui chamado pela minha capacidade, eu fui chamado pela graça de Deus. E é isso que o Senhor Jesus quer que nós entendamos. É privilégio ser chamado. Paulo, irmãos, ele é o maior missionário que a igreja já teve. Embora também tenha sido o maior teólogo. Mas Paulo, em nenhum momento, ele rota para si esse valor. Nós sempre vamos apresentar a Deus as nossas falhas. O Jeremias vai dizer, eu sou uma criança. O Isaías vai dizer, meus lábios estão impuros. O Moisés vai dizer, eu não sei falar. O Gideão vai perguntar, quem sou eu? Mas isso não é o que Deus quer. O Deus sempre apresenta dizendo assim, eu sou o que sou. Vai indo. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, missão, chamado de missão, muita mãe fala, ai meu Deus, meu filho foi chamado para missão. Tem a diferença nossa para o Oriente. Uma mãe e os seus filhos morreram lá na região onde persegue, não vou citar o país, por questões também que a gente tem que ter cuidado agora para falar tudo, né? Tudo tem que ter cuidado. Mas a BBC News foi fazer uma entrevista com ela habitando na Europa. Como a senhora se sente, a injustiça cometida de seus 2 filhos terem sido martirizados por causa do Evangelho e tal. Ela diz assim, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque meus filhos morreram pregando o santo Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Irmão, não tem privilégio maior do que ser desgastado pela obra de Deus, pelo reino de Deus, não é por posições, é ganhando almas, cumprindo o propósito do Senhor. Segundo, irmãos, os missionários que o Senhor, os modelos de missionários enviados para Antioquia, eram escolhidos pelo Espírito Santo, convictos da chamada, primeiro, do privilégio da chamada, segundo, da responsabilidade, da responsabilidade. Veja, irmãos, 1 Coríntios, varões valorosos de Gideão, 1 Coríntios 9,16, e varoas de Deus, Jeremias 29. Todas as varoas de 0 a 130 anos, pode ler, tá, irmãos? Vamos lá, Jeremias capítulo 20, verso 9 para as irmãs, e 1 Coríntios 9,16 para os irmãos. Os irmãos já encontraram 1 Coríntios 9,16? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e aí de mim serão ai de mim se não anunciar o Evangelho. Porque se prego o Evangelho, eu não tenho que me vangloriar, porque me imposta o que, irmãos? O que está escrito aí, obreiros? Vocês estão abrindo a Bíblia em 1 Coríntios 9,16? Vamos lá. Vamos lá, todos os varões juntos agora. 1, 2, 3.
Responsabilidade. Olha, meu irmão, pregar o evangelho, você pode decidir. Se eu fico olhando para a política. Você percebe que nesse período de eleição a gente veste uma camiseta e defende alguém como se ele fosse Deus, já pensou? Você morde por aquela pessoa. Mas todo mundo é humano e todas as filosofias políticas são falhas. Mas tem gente que não entende que se você não prega o evangelho, o ai é porque almas irão para o inferno. O evangelho é a solução para o mundo, entenda isso. Espiritualmente, porque religa o homem com Deus. Psicologicamente, porque mata o verme do ego. E socialmente, porque reintegra o cidadão plenamente. Quem é que faz o que a igreja faz, meus irmãos? Quem é que faz? O Estado, irmão, ele tem déficit cada vez maior. Por exemplo, déficit com a questão, e eu vejo crente falando coisa, crente tem que tomar cuidado, crente tem que saber o que fala. A comunidade carcerária é cada vez maior. Aí alguém fala, tem que matar. Irmão, mata esses povos que fica engravidando mulher e não cria e não cuida dos filhos. Porque muita gente fala que, às vezes, os que está lá é o caos. Não estou dizendo para matar, estou dizendo que a gente fala para matar a consequência. Porque o que nós temos de jovens presos, e você vai lá fazer um currículo dele, pai dele nem sabe que ele existe. Quantos homens que se dizem são adúlteros, geram filhos fora de casamento, não dá nome. Essas crianças crescem revoltadas e quem abraça ela? O crime. Agora o Estado tem um saldo cada vez mais amargo com penitenciárias, com segurança, com códigos cada vez mais severos. Daqui a pouco uma criança vai nascer, já é maioridade. 5 anos já é maioridade. Pode ser preso. Por quê? De tanta malignidade. E a igreja não prega o evangelho, fica querendo justiça, que é essa utopia platônica para ser implantado numa república perfeita, e esquece que a única forma de acabar com isso é pregando o evangelho. Porque, em primeiro lugar, o evangelho restaura a comunhão desse cidadão com Deus. Deus derrama no coração deste homem o seu amor. Este amor transforma o seu interior e faz ele enxergar que ele é especial, a imagem e semelhança de Deus. Esse homem transformado pelo evangelho comunica diferente com a sociedade. Ao invés dele esperar da sociedade, ele transmite para a sociedade o que ele recebeu. O amor de Deus muda. E o evangelho faz com aquele que dá gasto, agora passa a dar lucro, porque eu era para estar hoje, quem sabe, morto, ou quem sabe em um estado bem pior. Mas o evangelho me alcançou, me transformou, e eu estou aqui hoje falando do poder de Cristo. É responsabilidade da igreja pregar. Porque se você não prega o evangelho, você é egocêntrico. O evangelho que te transformou, transforma alguém. Alguém pergunta, pastor, eu não consigo ser crente, eu não dou conta. E eu falo, eu tenho certeza que você dá conta. Por quê? Porque o evangelho mudou a minha vida. Se ele mudou a minha vida, ele muda a sua também. É responsabilidade nossa sair ao encontro do sedento com água. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu serei cúmplice das almas que morreram quando eu não falei de Jesus para eles. Meus irmãos, Jeremias capítulo 20, verso 9, veja por que nós não podemos parar de pregar, responsabilidade. Irmãs, com todo respeito, deixa os varões lá ler, senão depois eles ficam... Ah, é? Então me perdoa 2 vezes. Irmãs, leia. Irmãs, leia. Vai lá, irmãs. Vamos lá, Jeremias 29. O fogo estava queimando dentro do coração e na estrutura óssea de Jeremias. Osso, na Bíblia, é estrutura. Os ossos de Jeremias estavam sendo queimados por essa palavra. Irmão, nós não podemos ficar num evangelho frio. Tem gente frio demais. Esse evangelho é fogo. Jeremias falou, não vou falar mais, mas o fogo começou. Se você não falar, você vai explodir. Deixa o Espírito te dominar. Veja, a responsabilidade. Tem tanta gente em treva, tem tanta gente frio, tem tanta gente pensando no suicídio, tem tanta gente que bate na sua porta, você não tem uma palavra.
Eu tenho uma palavra aqui para pregar, né? Esses meninos novos aí, quantas mensagens não têm guardada? Esperando um congresso para pregar. Essa eu vou pregar no congresso tal. Não, a igreja tem pouca gente. Solta esse fogo. Deixa queimar. Fale de Jesus com alegria. Porque tem pregador que prega um Jesus tão frio que a gente fica até com dó de Jesus. Porque tem pregador que ele prega assim, Jesus sofreu, e todo mundo chora. Aquela pena, não, irmão. Prega o triunfo de Jesus na cruz do Calvário. É isso que a gente precisa apresentar. A gente não consegue se conter, porque a palavra está dentro do nosso coração, está queimando o nosso coração. E isso é a nossa responsabilidade. Convicção da responsabilidade, mas também convicção da renúncia. Diga, convicção da renúncia exigida. Todos, Filipenses 1, 13 e 14. Veja o que Paulo disse. Filipenses 1, 13 e 14. Irmãos, todo obreiro tem que ter convicção, todo chamado missionário, que é um privilégio. Segundo, é uma responsabilidade. Terceiro, nós temos que ter certeza disso. Temos que renunciar. Agora veja o que Paulo escreve em Filipenses 1, 13 e 14. 3 e 13, irmão, desculpa. 3 e 13, todos juntos. Pera, vamos lá, todo mundo junto agora. 1, 2, 3. Paulo está dizendo, irmão, depois vamos ler respeitando as vírgulas aí, senão depois os linguistas vão processar a gente. Amém? Irmãos, Paulo está dizendo que quanto a ele ainda não havia alcançado o alvo projetado por Deus. Mas uma coisa ele fazia, ele deixava as coisas que para trás ficam e avançava. E ele prosseguia para o alvo. Qual é o alvo, irmão? O alvo é estar com Cristo, ser como Cristo é, fazer o que Cristo quer que seja feito. O que Cristo quer dessa humanidade? Almas. E nós precisamos deixar para trás. O que Paulo deixou para trás? Ele considerou como esterco toda a sua conduta. Paulo era um homem de autoridade, rico. Paulo era de família nobre. Paulo era, irmãos, um homem que sobressaía dentro do judaísmo na sua época. Paulo era um membro, alguns consideravam como membro do Sinédrio. Paulo era tão sábio que o rei disse que as muitas letras o fazia delirar. Jogou tudo para trás e deixou para trás. Renúncia é necessário. Quando eu aceitei a Jesus, o Senhor me chamou para a obra. E eu não sei o que é mocidade, porque eu casei, falo para a Márcia, casei adolescente. Falo para ela, vou processar você, Márcia, que eu era adolescente. Casei adolescente. 19 anos casei. 19 anos eu ingressei na obra. Eu tenho hoje 46. Toda a minha vida é a obra. E eu em nenhum momento me arrependo do que renunciei. Já renunciei muitas coisas. Muita. Não adianta eu ficar falando, senão eu vou virar o bom samaritano aqui. E o bom samaritano é Jesus. Larguei tudo. O que eu ganhei com isso? Nada. Há poucos dias atrás eu disse, numa reunião de obreiro, que o inimigo ele sempre tenta. Ele sempre vem lembrando a gente. E eu deitado agora já, quando você vai no médico, o médico é gentil, legal, mas ele sempre dá aquela palavrinha que fere o seu ego. E eu deitado na minha cama, pensei. E veio aquele pensamento, rapaz, porque quando eu saí para a obra missionária, eu estava construindo uma casa. E hoje, para a glória de Deus, tem já esses anos servindo a Deus, pouco comparado ao do pastor Antônio Gregório e de outros pastores. Mas o Senhor, eu deitado na minha cama, comecei a pensar, e o inimigo toma ocasião, ele sabe. E eu olhei para a minha casa, que eu comecei a construir há décadas.
E olhei para ela e pensei, meu Deus, se precisar voltar para aquela casa, não vai caber nem os meus livros. Porque a casa está do mesmo jeito que estava. Porque eu não tive tempo e nem tenho condições financeiras de fazer o que eu queria fazer. Graças a Deus eu gero para a igreja, mas não gero para mim. E comecei a pensar, Senhor, se eu morrer, como é que vai ficar a minha esposa? Eu não tenho casa, a casa minha é muito pequena, e onde que ela vai morar? E aquela preocupação, e eu falei, e o inimigo colocou, olha aquele dia daquela proposta, era para você estar rico igual o Bertano está hoje, olha aquela outra proposta, e eu orei a Deus naquilo, falei, Senhor, eu não tenho casa. O Senhor falou, você tem casa? Falei, a casa é pequena, a casa não dá, Senhor, casa pequena, Senhor, tem casa. Falei, mas olha a casa. O Senhor falou, essa não é a tua casa. Essa não é a tua casa. Irmãos, a nossa casa, quando você ingressa na obra de Deus, você não tem que olhar para cá. Irmão, eu nunca passei fome, que era o medo que eu tinha na missão, porque todo mundo falava que missão você tinha que passar fome. Nunca passamos fome, nunca fomos desamparados. Até hoje eu estou na obra, nunca precisei fazer caretinha para a igreja. Não, eu estou falando isso aqui, não estou em estado de comiseração. Eu estou dizendo assim, você pode ficar tranquilo, que se você renunciar tudo para fazer a vontade de Deus, este Deus nunca vai deixar você perecer. Ele vai ser a sua casa, Ele vai ser a sua família. Aliás, Ele vai te dar o que a sua família não pode te dar, viu, moço, moça? Se você se entrega para a obra de Deus, tenha certeza, você vai ter sempre para dar, porque Deus te fará uma fonte gloriosa. Você pode glorificar o nome do Senhor? Renúncia. Abraão renunciou tudo, e Abraão renunciou tudo para um propósito, ser bênção para as nações. Nós também renunciamos tudo para ser o que, irmãos? Salvação para os perdidos, para os oprimidos. Você pode glorificar a Deus por isso? A terceira característica dos missionários enviados, irmãos, são missionários conscientizados. Diga, missionários conscientizados. Ok. Atos capítulo 9, versículo 16. Abra a Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 16. Já estamos concluindo. Atos 9, 16. Quem encontrou? Eu gosto desse barulhinho da Bíblia, irmão. Quando faz esse barulhinho, eu fico alegre, que é sinal que os irmãos estão manuseando a palavra. Todos juntos, 1, 2, 3. Leu 15 e 16 agora. E uma obra de Deus, tem gente que é muito frescurento. Ele vem para a obra de Deus e parece que ele veio para um aniversário de 5 anos. Fica esperando aquele bolinho. Não, obra de Deus é guerra. É guerra. O Senhor não engana ninguém, não. Paulo estava acabando de receber a oração ali e já falou, Ananias, olha para aí que vai sofrer demais. O Senhor Deus nos conscientiza. É por isso que a armadura de Deus não é um dia na vida que você usa, é todo dia. Você quer ter êxito na vida espiritual, não larga as armaduras. Ser crente exige coragem, determinação. Todo dia tem flecha vindo sobre você. A maior guerra que nós estamos vencendo não é a nuclear, é a guerra espiritual. Você combate contra a potestade, principados, hostes infernais da maldade, príncipe deste século. São demônios. É a desordem em ordem para destruir. E quando Deus nos chama, Ele nos chama para arrancar almas do poder de Satanás e convertê-las a Deus. E cada um que tem o chamado tem que ser conscientizado. E Paulo sabia disso desde o começo. A primeira consciência que ele tem é dos desafios. Diga, desafios. 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 16 e 9. Vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios 16 e 9. Abra aí e leia. Todos encontraram?
Leamos, 1, 2, 3. Veja que Paulo pluraliza, e há muitos, existe muitos adversários. A porta grande é Éfeso, para pregar o evangelho, mas Éfeso é uma cidade que tudo que não prestava, se chegasse no templo de Diana, tinha direito de viver. Se alguém matasse alguém, chegasse no pátio de Diana, não podia pegar ele. Se alguém queimou, ela ali era um refúgio para tudo. Uma cidade de muita magia, uma cidade de muita feitiçaria. E Paulo chegou em Éfeso para pregar. Ele falou, tem uma porta grande, missionário vê isso. Missionário, você dá um trabalho para alguém, ele fala, trabalho é difícil. Você coloca outro, trabalho é difícil. Missionário não vê isso. Quando o missionário chega num campo que não tem nenhuma alma, ele já vê alma, ele já vê igreja. Veja o pastor Sebastião. Construiu o grande templo com uma visão de 1980. Cuiabá não era nem Cuiabá. Mato Grosso nunca parecia ser um estado com tanta proeminência. Ele já viu o grande templo. Ele não viu o grande templo, ele viu as pessoas entrando. Isso é visão. Missionário, ele transforma os desafios, irmãos, em glória para o Senhor. Veja, Paulo diz que há muitos desafios, e o missionário precisa estar consciente. Diga, desafios espirituais. Pedro, no capítulo 5, versículo 8 da primeira epístola, diz assim, portanto, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, porque Deus não tem adversário. Mas ele é o nosso adversário. Então, você sabe que espiritualmente, nós temos o príncipe das trevas, orquestrado por todas as ordens demoníacas, para pelejar contra esta obra. Então, nós temos que estar preparados para, em Cristo, vencê-los. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de... Por isso que a obra de Deus é feita em Deus, não por Deus. Isso é uma proposição que indica comunhão. Então, veja, há desafios espirituais. Há desafios emocionais, diga, desafios emocionais. É bonito cantar o hino, vou sem medir distância. O difícil é você ir. Você vai distanciando do povo, vai distanciando da casa, vai distanciando da igreja. E cada caminho que você vai chegando, cada quilômetro, é um corte. E você tem que estar preparado emocionalmente. Porque o Senhor Deus também sabe cuidar do missionário na sua chegada. Não é fácil você chegar. É um outro povo, é uma outra cultura. É um desafio que você vai ter que controlar. Para tanto, o missionário, ele precisa ser preparado emocionalmente. Para ele saber falar a palavra de Deus. Ele vai chorar. Ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai gemer. Vai madrugada que ele vai sentir saudade. Vai. Não adianta isentar que não vai ter, que vai ter. Só que ele tem que ser conscientizado de que essas emoções não serão maior do que as consolações do Espírito Santo. É um preparo. A igreja de Antioquia enviou missionários modelo porque eles estavam conscientizados. Paulo experimentou isso logo no começo. Queria ficar em Jerusalém. Não, foi para Tarso, ficou lá 14 anos na região deserta, experimentou a solidão, porque você precisa saber e ter convicção de que é Deus que através da sua vida fará. E essa é um dos desafios emocionais. Desafios socioculturais. Você pode sair daqui de Cuiabá e ir para Jaciara. Você vai perceber que lá em Jaciara, o jaciarense já não fala puxado como o cuiabano. Se você cair no sul, percebe que a cultura muda tudo. E você vai ter que se adaptar. Porque o missionário não é o povo que se adapta a ele, é ele que se adapta à cultura, ele que vai aprender. O Hudson Taylor dizia, nas missões na China, dê água aos chineses, mas dê na xícara. Não é você levar, porque quando a gente chega, a gente quer levar tudo para lá, a gente quer que seja, não, porque lá em Cuiabá é desse jeito. Não! Você vai ter que se adaptar, e aquilo que é pecaminoso dentro do contexto cultural, pela palavra será tirado. Isto é preparo. Isto é, meus amados irmãos, conscientização. O missionário tem desafios familiares, né? E essa conscientização o missionário tem, ele vai sendo preparado para isso. E é isso que nós temos que falar. Ou os irmãos acham que não temos essa dificuldade? Há desafios. É por isso que o missionário tem que estar debaixo da oração. E ele deve ser o primeiro a orar.
É por isso que ele deve ter controle emocional. Senão ele liga toda hora, chora. Se brincar, você liga toda hora. Você tem que segurar. Quando você recebe uma ligação, chora. Tem que ter controle. E aí fala de conscientização missionária. Segundo lugar, o missionário deve saber que tem desafios, mas ele também tem que saber que há recursos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quem encontrou, leia. Todos, vamos lá. 1, 2 e 3. Posso o quê, meus irmãos? Posso o quê, meus irmãos? Diga assim, os desafios nunca serão maiores do que o poder provido por Deus. Profetize isso para você, porque você não entende o que está passando agora, essas lutas. Às vezes a gente recebe um chá de cadeira, às vezes a gente é tratado com indiferença, às vezes estava tudo indo muito bem, aí para, e a gente fica decepcionado. Mas, meus irmãos, é Deus querendo te mostrar, o segredo, o recurso vem de cima. O recurso vem de cima. Há poder dispensado para a igreja missionária. Tem hora que o dinheiro não é suficiente. Tem hora que o abraço não é diferente, não é suficiente. Tem hora que o anjo não é suficiente. Então é o Senhor que desce em Corinto e diz, Paulo, não temas, porque eu sou contigo. Palavras como essa é a do próprio Senhor que desce e formaliza e verbaliza ao apóstolo Paulo. Eu concluo dizendo que nós precisamos fazer a obra de Deus conscientes de que Deus sempre nos dará graça. E é isso que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nunca faltará poder para uma igreja missionária. Nunca faltará unção para uma igreja missionária. Nunca faltará recursos para uma igreja missionária. Nunca faltará os céus abertos sobre uma igreja missionária. O céu sempre vai prover codornizes para levar. O céu sempre vai prover, meus amados, maná para alimentar de manhã. O céu sempre vai prover coluna de fogo à noite, nuvem durante o sol, porque Ele é o dono da obra missionária. Ele é o dono da igreja e os missionários precisam ser conscientizados disso. E em terceiro lugar, o missionário precisa ser conscientizado da recompensa. Diga, conscientizado da recompensa. Irmão, aqui na terra não adianta, não tem recompensa. A recompensa vem do Senhor. Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele disse, desde agora, o versículo 6, mas o 8, ele diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Ainda que dizem que a coroa que receberá o missionário é a coroa de glória, a coroa da justiça é para quem ama o arrebatamento. Mas isso é uma questão de estudar o tribunal de Cristo. Mas essa coroa que Paulo está dizendo assim, eu sei quem me recompensa. Eu sei qual a forma que serei recompensado. E sei o tempo. Eu tenho por mim que quando eu entrar no céu, talvez eu seja um dos crentes mais vergonhosos que vai entrar no céu. Porque eu imagino Paulo entrando no céu. Caravana de Paulo. Já imaginou? A caravana de Paulo, por favor, entra. Aí Paulo entra no céu. Esses aqui são os que eu trouxe. Eu penso que a mesa das bodas do Cordeiro vai ficar bem já ajeitadinha. Caravana de Pedro. Veja, Pedro ganhou alma até com a sombra. Entra. Pode chegar. Caravana de João. Eusébio de Cesareia diz que João, já velho, 100 anos, foi atrás de um moço que deixou com um pastor, e o pastor deixou o jovem desviar, e quando ele chegou, cadê o tesouro que eu te entreguei? Aquele bispo diz, desviou, apóstolo, foi embora. Diz, para onde ele foi? Ele virou bandido, ele virou salteador, estão no meio roubando.
João diz: onde ele está? O senhor não pode ir porque ele vai morrer, ele vai matar, eles roubam. Se eu vou, onde ele está? E João foi velhinho para o local que aquele moço assaltava. E quando João, é Eusébio que escreve, quando Eusébio chega lá, quando ele vem correndo, o João grita: filho! E aquele moço assaltante ouve a voz de João e sai correndo. E João, segundo Eusébio, já com 100 anos, quase 100 anos, sai correndo atrás: meu filho, meu filho! E aquele homem não aguenta. Aquele homem não aguenta e João pega de volta e traz ele. Imagina, se João, já de idade, ganhou alma para Jesus. Agora imagina a igreja do Senhor que está no setor Alphaville. Irmãos do setor Alphaville, entrem em Nova Jerusalém, tragam o que vocês trazem. Aí eu vou dizer: vem Márcia, vem aqui, Luca, vem cá Samuel Júnior, vem Manu. E o Senhor fala: mas tudo que eu te dei, só foi sua família? Você não conseguiu trazer mais. A coroa mais gloriosa, irmão, que nós vamos receber, é ver quantos através de nós chegou no céu. Quando nós chegarmos nas bodas do Cordeiro, nós vamos ver quão grande é a festa. O Senhor diz: há muitos, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Não há uma morada. Não há uma morada só para a sua família, só para Cuiabá. Há muitas moradas. Que maravilha será aquele que desgastou sua vida, como Gunnar Wingre e Frida Wingre, que morreu jovem, desgastando no Brasil. Que maravilha será a de Charles Finney, que ganhou milhões. De Hudson Taylor, que entregou a sua vida na China, na época do ópio, ganhando almas. De William Carey, que foi um dos pioneiros também nas missões. De Tyndale, dos missionários que morreram no Equador, dos que morreram na África, de febre e morto. Naquele dia, arrastando os milhões e milhões de almas que foram salvas. E o Senhor Jesus diz: vinde, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que o Espírito Santo inflama em nós o desejo por almas. Você pode levantar a sua mão. O Espírito Santo continua dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele clama agora, no século 21, nesse culto de ensino. Você poderia estar aprendendo sobre santificar, santificar, santificar. Mas você está aprendendo que não é só santificar. Crente santo ganhando almas para Jesus. Amém.